Essas histórias ocorreram há quase 2000 anos. E naquela época, não parecia tão bizarro, já que os valores e costumes eram completamente diferentes. Se não fosse por isso, nem daria para acreditar. Você sabia que os antigos romanos usavam urina para lavar suas roupas? Eles acreditavam que o amoníaco presente na urina ajudava a remover manchas e sujeiras. Lamber sapos para curar doenças. Na Idade Média, acreditava-se que lamber um sapo vivo poderia curar várias doenças, como verrugas, por exemplo. Essa crença bizarra era baseada na ideia de que as secreções da pele do sapo possuíam propriedades curativas. Alquimia. A alquimia era uma prática que buscava transformar metais comuns em ouro e descobrir a pedra filosófica que concederia a vida eterna. Embora tenha sido um precursor da química moderna, a alquimia estava envolta em simbolismo e crenças místicas que não eram fundamentadas cientificamente. Sangramento com ventosas. Durante séculos, a prática de sangramento com ventosas foi amplamente utilizada como um tratamento médico. Acreditava-se que retirar o sangue do corpo poderia equilibrar os humores e curar doenças. No entanto, hoje sabemos que essa prática não tem base científica e pode até ser prejudicial. Pânico da bruxaria. Durante a Idade Média e a Era Moderna, muitas pessoas acreditavam firmemente na existência de bruxas e na influência maligna que exerciam sobre a sociedade. Isso levou ao julgamento de bruxas e perseguições, causando morte e sofrimento para muitas pessoas inocentes. Hoje nós temos o papel higiênico, mas como vocês sabem, nem sempre foi assim. Os romanos que o digam. Eles usavam uma esponja higiênica, e vocês devem ter pensado no quanto eles já eram evoluídos. Mas o detalhe que mais chama a atenção é que era compartilhada. Exatamente. Compartilhada entre várias pessoas em banheiros públicos. Como papel higiênico nas latrinas públicas, os romanos utilizavam uma esponja do mar, presa à extremidade de um pedaço de pau ou buchas vegetais. Em teoria, as esponjas deviam ser lavadas em uma espécie de cocho com água que existia na frente dos vasos, e entregues para o seguinte utilizador. Somente a cada certo tempo, quando estivessem muito desgastadas, eram trocadas. E para quem pensa que o maior atrativo era compartilhar a esponja e sair correndo, se engana. Banheiros públicos tiveram uma função bastante estranha para a vida social dos romanos daquela época. A cidade de Roma tinha dezenas de latrinas públicas distribuídas estrategicamente. No século IV haviam 144 com mais de 4.000 lugares, para satisfazer as necessidades fisiológicas dos cidadãos. Estas latrinas consistiam em um banco de pedras rústicas, sem acabamento, com vários buracos onde o cidadão se sentava para evacuar, e sob o qual passava uma pequena corrente de água que arrastava a matéria fecal. Como não havia separação entre os buracos, as pessoas tinham que compartilhar aqueles momentos de intimidade com desconhecidos. E quando o assunto era comida, os romanos costumavam participar de banquetes luxuosos chamados convívios. E para permitir que continuassem comendo sem se sentirem muito cheios, eles realizavam o ato de vomitar deliberado em recipientes especiais chamados vomitórios. E após vomitarem voltavam à mesa para continuarem comendo. Importância das flatulências. E além de vomitarem durante os banquetes, as flatulências eram um sinal de agradecimento, de que estavam gostando e se sentindo satisfeitos com a comida servida. Com isso, os convidados soltavam flatulências como forma de elogio ao anfitrião, demonstrando que a comida era deliciosa. Você pode estar se perguntando, como assim? Mas essas foram algumas das ideias brilhantes que foram colocadas em prática, seguidas e utilizadas durante algumas gerações. Ainda bem que as coisas mudaram. E se você gostou deste conteúdo, deixe seu comentário ou sugestão. Se inscreva e ative o sininho para receber mais conteúdos bizarros. Até a próxima!